podia batizar. Amém? Uma boa noite a todos. Paz do Senhor, amigos. Estamos aqui, eu e o irmão Jean, novamente. No Firecast. Que não é? Fogo estranho. A gente já está num clima muito bom aqui, irmãos. E nessa noite nós estamos recebendo um amigo, um irmão aqui, um pastorzão aqui, nosso pastor Juliano Gama. Aleluia. E deixar aqui para o irmão Jean fazer as demais apresentações. As considerações, né? Iniciais. Gente, a gente tá muito feliz aí, tá rendendo frutos aí nesse projeto aí. Até mostrei um testemunho na igreja ali, mandei um testemunho na igreja essa semana de um sobrinho meu que mora dentro de um centro de macumbaria, né? E nos assistiu e teve o desejo, né? Ele sempre teve dificuldade de falar comigo sobre coisa de Deus, sobre Jesus, né? E nos assistiu e pediu para vir no culto, né? Então ele já está tendo bastante frutos, né, no nosso projeto. Amém. Então nós estamos felizes por isso, né? Por poder transmitir a palavra de Deus, por poder transmitir o poder do Espírito Santo. Estamos com um convidado especial. Cremos que o Espírito Santo vai nos surpreender, como sempre, né? Amém. Amém. E é isso, né, Marcos? Amém. Aqui é ao vivo, né? Tipo assim, ó. Não repara, nós erramos um monte. Se tu tá procurando erro em nós, tu vai encontrar. Esses aqui. É verdade. Erro até mesmo teológico, alguma coisa. Se nós errar alguma coisa teologicamente, né? Nos corrija. Estamos aqui para aprender também, né? Amém. E vamos tocar ficha, né? Amém. Começar com um testemunho do pastor aí. Se apresenta, pastor, e vamos entrar no testemunho. Também, se tu tiver uma palavra para compartilhar conosco aí. Glória a Deus. Amém, amém. Em primeiro lugar, quero agradecer aos irmãos Marcos, Jean, né, por estar nos dando essa oportunidade, né? Isso é uma oportunidade cada dia que a gente vive, né? E eu entendo que o nosso dia começa ao nosso levantar. Aí quando nós sabemos que nós colocamos os nossos pezinhos no chão, sabemos que há mais uma oportunidade, mais um dia de nós estarmos, né, desfrutando, né, daquilo que Deus, né, vai fazer ou quer fazer também, né? Então eu desde o momento que o Jean mandou para mim, né, hoje pela manhã eu sabia, né, já sabia, né, a gente já tinha conversado antes, né, que teria esse momento, e eu creio que esse momento vai ser para nós somar. Amém. Né? Amém. Quero que passar algo aqui para todos nós, aqueles que estão nos assistindo, que nós estamos para um contribuir com o outro, né? A palavra do Senhor nos ensina isso, né? Que não tem como nós andar sós, não existe uma forma de querer viver em Cristo sós, né? Então quando o Jean fez esse convite, né, ele esteve conversando comigo, eu fiquei muito feliz, porque o que acontece quando a gente começa a trazer um entendimento do que a palavra do Senhor não se deve ficar retida não somente para mim, não somente para você, ou, né, para aqueles que estão nos assistindo, mas nós contribuir com a palavra do Senhor, nós crescemos juntos, né? Então, primeiramente, grato mesmo de coração pela vida de cada um, né? Pedindo já para que Deus abençoe não somente a vida de vocês, mas o casamento, a família, o ministério, tudo aquilo que o Senhor vier colocar sobre as mãos de vocês. Venha desfrutar, venha ver algo. E são coisas que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu creio que Deus tem algo precioso para cada um de nós hoje. Estou aqui porque eu creio que o Senhor, nesses dias, né, eu já estive acompanhando algumas lives de vocês e eu vi que o Espírito Santo falou muito sobre este lugar, né? Amém. E eu jamais, uma coisa que eu carrego comigo, eu não tenho costume de vangloriar o homem, mas o que o Espírito Santo faz, aquilo que ele traz sobre nós, nós temos que glorificar, nós temos que reconhecer. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pastor, nós estamos pensando aí, o Marcos aí, já conversei até com o pastor Sérgio ontem
Onde nós fomos para Porto Alegre, ficamos empenhados em Porto Alegre. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Foi forte o mistério, né? Por isso que deu tanto. Sim. Ele vai dar alguns testemunhos, creio que nos cultos, mas ontem eu conversei com ele, pastor, que nós estamos pensando em fazer algumas tendas. Oh, glória! E glória vamos precisar de gente, né? De igrejas, de ministério, de unidade, né? Para cumprir o propósito de Deus, né? Amém, amém. De estar junto, né? Amém. E eu sentindo meu espírito de falar isso agora, ao vivo aí. Aumentou a pressão. De intercessores, de homens de Deus, de homens de fé, de homens de oração para estar junto, para levar uma palavra, para orar junto conosco, para orar pelos enfermos, né? E vamos estar orando por isso, cara. Vamos estar orando por isso, né? E creio que é o propósito de Deus para o Vale dos Sinos. Amém, 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 amém. Em primeiro lugar, quando a gente tem esse contexto da igreja, a igreja não é placa, né? A gente tem esse entendimento que a igreja não é placa. Quando o Senhor constituiu a igreja, Ele constituiu a igreja para que se unisse a família. O corpo, o cabeça é Cristo. Né? Então quando a gente carrega esse entendimento, a gente deixa de lado, né? Placa de igreja, né? Coisas que tentam fazer uma divisão dentro do evangelho, dentro daquilo que Deus quer fazer. E, irmãos, eu não tenho nem que argumentar ou falar, porque eu senti uma presença muito forte agora quando falou de tenda, de oração, de intercessão, porque o nosso município, Rio Grande do Sul, Brasil, precisa muito disso. Né? Hoje nós estamos aqui, estamos com a bandeira do nosso país. Só que a bandeira do nosso país, ela não está envolvida politicamente, só política. Ela está envolvida aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Uma coisa que eu tenho costume de carregar junto comigo, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer sobre Novo Hamburgo, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Brasil. Amém. Nós falamos muito sobre avivamentos, né? Nós estamos sendo avivados dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas. Amém. E isso que Deus colocou no coração de vocês, eu tenho conversado muito com o apóstolo Sérgio, homem de Deus, um homem abençoado, né? A gente já partilhou de muito. Eu aprendi muito com ele, muito, e estou aprendendo muito com ele, né? Os momentos que a gente tem junto, eu queria ter muito mais tempo, de nós ter momento de mesa, momento de poder, sabe, estar sendo suprido por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus quer desenvolver. E isso é simplesmente o início de tudo, né? E quando nós falamos de intercessão, oração, né, homens de Deus, né, que a gente sabe que há muitos homens de Deus, né, de algumas formas, alguns momentos meio se encontram em alguns outros lugares, meio escondido, porque não se tem abertura, né? Então, até quero, né, falar para vocês que essa abertura que vocês dão, claro, na direção do Espírito Santo, na vontade de Deus, né, para homens, né, se unir, né? Não é para colocar nome ou placa de igreja, mas haver uma união, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos disso. Nós precisamos, né? Nós temos o grupo da intercessão na igreja, então há muitos milagres, muita coisa que aconteceu num grupo pequeno, grupo de homens e mulheres que oram, intercedem, mas vê cura, vê coisas acontecendo, né? Agora há pouco até estava mandando mensagem aí pro grupo, né, para nós estarmos intercedendo. Depois também quero a ajuda de vocês para nós estar orando pela vida do meu irmão. Então toda a igreja, quando ela se une em pró de uma cura, de uma libertação, a festa no céu, né? Mas fico muito feliz, né, que Deus tem colocado isso no coração de vocês, e o meu apoio está junto com vocês. Eu estou junto com vocês. Então, posso fazer um comentário? Eu tive um sonho, acho que eu te partilhei, né? Pode falar. É interessante, eu tive um sonho. O Senhor sempre, quando Ele fala comigo alguma coisa, Ele me direciona assim, antes de eu acordar, né? Sim. E aí que eu estava em Sapiranga,
E eu tava caminhando e cheguei num lugar aberto, uma rua, e tinha umas 200 pessoas, eles eram todos do Mevan. E aí eu tava ali, mas eu não ia lá. Eu disse, o pessoal do Mevan, deve ser do Mevan e tal. Só que eles vieram, me pegaram, me levaram para aquele meio. E meu comentário foi o seguinte, mas eles não fazem evangelismo assim. Eu falei. E aí eu fui para lá, mas tinha uma unção diferente. Daí, eu acordei, eu digo, meu Deus, o Senhor quer comigo, pensei, né? Daí, isso foi quarta para quinta. Aí, 1h pouca da tarde, uma pessoa me ligou, disse, Marcos, eu preciso de ajuda. Resumindo, fui lá na casa dessa pessoa no sábado, né, fazer a visita. Mas daí eu já vi que esse imbuído desse espírito de o Senhor está me chamando de novo para fazer evangelismo. E ontem o Jorge comentou com ele alguma coisa. Sim. Daí, ele me xingou que eu quero fazer em outro lugar, né? Isso. Vamos começar na frente da igreja. Tá, Jorge? Nós vamos começar na frente da igreja. Só que nós vamos para os outros lugares. Não, mas foi a mesma coisa que eu disse para ele. Eu disse, olha, Jorge, vamos fazer aqui, vamos trazer aquele púlpito que tem ali, vamos levar, botar ele aqui na rua e vamos fazer uma coisa. Daí ele até falou uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Vamos pedir um ofício, pedir para fechar a rua e tal. E eu digo, não, beleza. Eu digo, mas nós vamos começar aqui. Depois nós ir pro resto da cidade, porque nós estamos na cidade. Sim, mas nós temos que começar no bairro. Isso, né? isso. E eles exatamente... Samaria, os confins da terra. Amém, falando na direção. Amém. Amém. Vamos começar, pastor, com algumas perguntas simples, nós sempre damos uma apertada, né? Na verdade, eu sou... Como que é que eu me chamo? O irmão Perguntinho. Como que foi ali o teu início do teu ministério? Tu é de berço já cristão? Como que foi? Irmãos, na realidade, assim, ó, eu não sou de berço, então tive uma vida passada, né? Então, assim, ó, como Deus começou a trabalhar na minha vida? Há uns anos, muitos anos atrás, já faz, vamos se dizer, uns 17 anos atrás, eu não era da igreja. Na realidade, eu vivi uma vida assim como Saulo vivia, né? Saulo era perseguidor da igreja, né? Então, em alguns âmbitos, alguns momentos, eu vivi uma vida assim, né? Então, não sou cristão não era cristão de berço, né? Sim. Né? Então, aquilo foi com o tempo. Quando eu conheci a minha esposa e eu vivi uma vida mundana, uma vida nas drogas, tive um momento de drogadição, né? Um momento mundano, né? Sim. Então, quando eu conheci a minha esposa, aí Deus começou a operar através da vida dela. Porque quando a minha esposa me conheceu, eu ainda estava envolvido com alguma droga. Sim. E nisso, quando nós estávamos se conhecendo, e ela disse para mim ela perguntou para mim se eu queria algo sério, se eu queria constituir família e tal. Aí ela me pressionou. Então eu vi que Deus, a partir daquele momento, ele começou a gerar algo da parte dele, né? Então ela chegou e disse assim para mim: se tu quiser casar comigo, tu vai ter que largar essa vida. Então foi a partir desse momento. Te deu um intimato. Isso é pra dar uma ousadia, né? Deu uma ousadia para ela, né? Então foi isso que foi gerando no coração dela, para que hoje, vamos se dizer assim, né, o que eu sou, eu dou total reverência ao Senhor. Né? Amém. Aquilo que hoje, tanto no trabalho como no ministério, em todas as áreas, o Senhor mudou toda a história. Né? Amém. É muito semelhante a nossa história também. A Carla também ia nos cultos. E daí foi ali que eu tomei a posição de largar as drogas, né? Sim. Foi uma vez que ela estava voltando do culto e eu estava voltando de um lugar onde que nós fomos comprar, né? E daí naquele dia eu tomei a posição, né? De largar de vez, né? Eu me senti muito envergonhado, como sujo, né? Sim. Sujo, assim, Sim. algo ruim, né? Algo ruim que foi bom.
Que, tipo, sim. foi uma posição, né? Sim. Claro. Tá entendendo? Daí eu disse, não, a partir de hoje eu... E foi algo assim, pra mim, naquele tempo, foi dificultoso, né? Porque não conhecia o Senhor. Sim. E fazia de tudo pra cara não ir nos Sim. cultos, né? Para ela não participar dos cultos. Tanto que o Marquinhos que me recepcionou. Chegava eu lá com o latão de cerveja, parava na parada e o Marquinhos... E aí, irmão, tudo bom? É muito engraçado. Você estava. Ele chegou lá um dia, parado, né? Uma igreja lotada. Daí eu sou. Entra aí. Aí entrou, parou atrás da porta. Daí e a Carla tava ali na frente, Caiane com o Pedro na época. E ele lá, tio, mas um negão bem desse tamanho bravo. Os balconetes voltando. Mas daí voltou de novo, foi voltando. Daí Sim. depois que ele viu Jesus, daí não tinha mais jeito, né? Aí, Impressionante, né? A forma que o Senhor ele trabalha no nosso meio, né? Que nem estava comentando, a partir do momento que a minha esposa começou a ir na igreja, o Espírito Santo começou de alguma forma me constranger daquilo que ele estava preparando, né? Então ele estava moldando. Então, só que o que acontece? O Espírito Santo ele começou a trabalhar na vida da minha esposa quando ela tomou uma decisão de eu vou para a igreja não por causa do fulano, por causa do ciclano, porque eu quero mudar a minha forma de viver, eu quero mudar aquilo que eu estou vivendo agora. Mas ela não foi em prol do casamento, ela foi em prol da mudança na vida dela. Só que quando ela tomou essa decisão, aí começou a mudar. Começou a mudar o esposo, os filhos começaram a mudar e foi havendo uma transformação. Né? Então, e como agora estava... Porque veio um filme na cabeça da gente, eu estava pensando agora o que vocês dois estavam dizendo. Ele te acolheu e hoje o que vocês estão vivendo hoje? Aonde vocês estão chegando? Porque o que acontece? Eu estava comentando para sua esposa. Sim. Como está dando a extensão disso? As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, pela palavra que está saindo daqui. Né? Então, aquilo que nós vivíamos anos atrás e o que nós estamos vivendo hoje e aquilo que o Senhor quer fazer ainda, né? Então, né, eu vi agora, não sei se foi a última live que eu vi de vocês, ele tinha mencionado livro seu que já tem feito. Sim. Né? Então, como o Senhor ele estrutura para até a gente chegar em certa situação, posição, né? Que nem eu tenho costume de dizer que as pessoas hoje, né? Não todos, mas uma grande parte, eles querem posição dentro da igreja. É verdade. A gente, só que, irmãos, quando o temor de Deus está no teu coração, está na tua vida, não é assim, tu não luta mais por posição, tu luta por aquilo que tu carrega, pelo evangelho que tu carrega. Muito forte isso. Então as coisas que hoje, o que nós vivemos hoje, né, o que o Espírito Santo faz hoje, a mudança, a volta que deu sobre as nossas vidas, é somente glorificar Ele. Não existe outra forma. Amém. Vocês estão tocando num ponto. Ontem eu fui fazer aqueles irmãos que a gente tem mais liberdade, né? Sim. Fui fazer uma brincadeira e daí o irmão falou um negócio e eu fui pego de surpresa. Não vou dizer o que é, mas eu fui pego de surpresa. Daí eu parei e disse, não, desculpa, eu não sabia. E o Jean, uma vez, estava orando, acho que foi até aqui, estava orando sobre questão de casamentos. Sim. E hoje o senhor está falando, né? Qual tamanha foi a importância da sua esposa, né? Na sua conversão, mas no posicionamento dela de ir ao encontro de Cristo, um encontro, não da igreja, não de posição, não, ao encontro de Cristo. O quanto foi importante a cara, né? Sim. Porque quando tu te deparou com ela, sabe o que me passou na mente? Veio aquela palavra, entre as trevas e a luz. E eis que veio a luz à frente. Amém. E a gente é constrangido pela luz, Isso não por aí. causa das trevas. Realmente. E falando em posicionamento também, Marcos, teve um dia que o pastor liberou uma palavra para ela, né?
que eu não me lembro muito bem da palavra, como que o pastor liberou para ela, só que eu sei que era a respeito de um rio, e que a partir daquele momento ela ia ter uma nova vida, que ela sempre foi uma menina que chorava demais e tudo mais, e a partir daquele momento ela ia começar somente a se alegrar no Senhor, né? Ali ela teve um posicionamento, Marcos. Depois de 2 meses foi a primeira vez que eu fui no culto. Ela disse, ó, a partir de hoje eu não vou mais deixar de ir no culto por causa de ti. Que eu fazia de tudo para ela não vir no culto. Sim. E o pastor nem sabe, mas o título da live é posicionamento. Glória. Aleluia. Prazer, eu também não sabia. Glória a Deus. Amém. Então é isso aí. As pessoas quando tomam esse posicionamento na sua casa, na sua família, de servir verdadeiramente a Cristo, de verdadeiramente se entregar ao Espírito Santo, de verdadeiramente querer essa transformação, Deus ele começa a transformar dentro da tua casa, dentro da tua família, nos mais improváveis, nos lugares mais improváveis, Deus ele transforma. Amém. Amém. E eu vou dizer mais, gente, isso eu fiquei muito assim focado nisso. Então, a estrutura da gente, ela começa a formar com uma pessoa, né? A esposa ou o esposo. E aí esse chamado passa a ser vivido e compartilhado por ambos, né? E essa vivência vai fazer o crescimento. Só que ao longo do caminhar, muitas das vezes a gente vai se acostumando religiosamente, quando fala, com a religiosidade do chamado, mas não com o posicionamento naquilo que o Senhor te chamou para fazer. É verdade. Né? Naquilo que o Senhor te chamou para eu fazer. Por isso que quando eu tive o sonho de pai, eu conheço quando o papai está falando comigo uma coisa clara, é no sonho. Então, opa, eu tenho que voltar. Quando a irmã ligou, eu digo, não, eu vou. Então, é isso que eu estou achando que esses dias o Senhor está movendo, sabe? E eu usei uma expressão sábado, que eu disse, irmã, o Senhor Jesus está trazendo para nós da igreja uma coisa que talvez a gente não entenda muito bem, que é indignação. Um espírito de indignação. Sim. Com aquilo que está errado. Sim. Daqui para lá, mas o que está errado de lá para cá. Não vos conformeis, né? Isso aí. A romper com a forma da forma na qual tu tá naquele mundinho, entendeu? Lacrado. A lata aquela que eles fizeram, aquela lata é para te manter, mas dentro não. Não. Né? É o comodismo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que... tanto isso que tu estava explicando agora, como eles tentaram trazer isso, né? Da lata, entendeu? Só que o Evangelho, ele se expande. Amém. O Evangelho, a forma do Espírito Santo agir, tanto na minha vida como na sua vida, na vida do irmão, é estrondoso. Amém. Só que o que acontece? O Espírito Santo só vai fazer se tu desejar. É isso aí. Amém. Só vai... Quanto mais desejo você tiver, mais você vai entrar no sobrenatural. Amém. Glória. Então, Ontem nós estivemos no culto lá em Porto Alegre, Marcos, e foi bem o que o pastor falou, né? Muitos querem como que é que o senhor, a expressão que o senhor usou mesmo? posição. Querem posição, né? Isso. Título ali e tudo mais. Isso. Para o cara. Daí ontem nós estávamos no culto em Porto Alegre e eu tava chegamos lá, fomos honrados pelos irmãos e tudo mais, né? E eu tava na minha e eu só orava assim, ó, Senhor, que hoje eu não preciso orar por ninguém. Porque não é sobre nós. Claro. É sobre aquilo que Deus está fazendo. Amém. Sim. Entendeu? E Deus ele foi glorificado. Com certeza. E às vezes tu não vai tocar em ninguém e Deus vai ser glorificado. Vai ser glorificado. E às vezes tu vai tocar em alguém e Deus vai ser glorificado. E eu vejo assim, esse é o evangelho que eu quero viver. Às vezes eu vou ficar só na intercessão, sem aparecer. Quero interceder pelo Marcos, quero interceder pelo pastor, sem aparecer. Amém. Nos bastidores. Como Jesus, certa vez ele foi para a festa, né? Sim. Ele ficou nos bastidores, ficou escondidinho. Eu até tava lendo que tu falasse sobre João Batista, né? E tem um momento que os fariseus, os sacerdotes perguntam para João Batista: o que tu diz sobre ti?
A Bíblia diz que ele começou confessando e não negando. Sim. Quando ele confessa, ele diz, eu não sou o Cristo. Né? Tá, mas então, mas tu é isso, tu é aquilo, eles começam a dar várias ideias para tentar Tem profeta, ele feliz. naquela ideia, né? Para poder, porque nós precisamos levar uma informação para os caras que nos mandaram. Não é possível, né, quando é que não chegar lá. Só que eu sou só uma voz. Então, o que nós, como igreja, nós precisamos? Voltar a ser voz. Precisamos voltar a ser voz. Amém. Falar do Evangelho. E hoje eu estava lembrando uma coisa também, esse texto muito maravilhoso. Quais eram as características que as pessoas tinham de Jesus? Porque só ele sabia. Né? Só João sabia. Só, o que me mandou falou o seguinte, que aquele que tu vê descer sobre ele é o Espírito Santo. Então a primeira característica do homem de Deus. Eu tenho o costume de dizer uma coisa assim, ó, eu creio que vocês vão concordar comigo. Amém. Mas lá em Romanos, se não me falha a memória, em Romanos 8, ele fala que nós, que somos filhos, verdadeiros filhos, somos guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Então não existe outra forma para você ganhar. Não tem como tu conduzir a tua vida natural se tu não for guiado pelo Espírito Santo. É verdade. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que carregar isso. Porque se hoje nós fizemos o que fizemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, nós como sacerdote, homens de Deus, dentro do ministério, é porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque Amém. Carnalmente nós não conseguimos fazer nada. Exatamente. Até o peso do encargo, né? Tu não vai conseguir, carnalmente, tu não vai conseguir, né? Até só um momento. E depois já se torna um peso para ti e tu não... Para tua família, para todos ao teu redor, né? Verdade. Muito forte isso. Realmente. E eu vejo assim também, né, que Mateus 5 ali, abre ali para mim, Mateus 5, Marcos. Deus. Mateus 5, ali nas bem-aventuranças ali, no fim das bem-aventuranças. Deus. Eu vejo que nesse fim das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Eu vejo que o fim das bem-aventuranças ali, são 7 bem-aventuranças. Cadê ele? Mateus 5. Aqui. Bem-aventurados, daí é o feeling, é o que testemunha. É o que testemunha que tu é um bem-aventurado mesmo, né? Amém. E para isso acontecer, tu é bem-aventurado porque tu é manso e herdará a terra, né? Mas para isso acontecer também tem que vir isso aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Então eu vejo assim, para suportar esse tipo de coisa, as perseguições, para suportar as tribulações, as injúrias, para suportar na nossa nação é o mal falatório, né? Lá no Ocidente a perseguição é diferente. Sim. Aqui é o mal falatório, tu começa a fazer algo grande no Senhor. Sim. A maioria dos homens de Deus que começam a fazer algo grande no Senhor, aí daqui a um pouco vem uma notícia. Sim. Vem uma notícia de alguma coisa. Alguma coisa eles inventam ali. Então, para suportar isso aí, eu vejo que somente pelo Espírito Santo mesmo. Somente pelo Espírito Santo para poder suportar isso aí, tamanha angústia de perseguições ou injúrias ou pessoas que vão mentir todo mal contra vós. E para tu se regozijar com isso. É verdade. Somente pelo Espírito Santo. Amém. Uma coisa que nos leva a entender dentro do Evangelho, né, que o Senhor na realidade ele fala conosco a todo momento, né?
Mas a palavra dele nos ensina que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por isso. Amém. Mas o que nos leva a estar consolidado, firme na rocha, a palavra nos ensina que ele ia ficar à destra do Pai, mas ele ia enviar um Consolador. Quando Amém. toda a humanidade, o cristão, aquele que crê, né, entender isso, ele vai entender que ele nunca vai estar só. Amém. Mesmo quando a gente não está sentindo, porque, irmãos, vamos ser bem realistas, nós estamos sentindo algo muito prazeroso aqui do Espírito Santo. Amém. Mas tem pessoas que agora não estão sentindo nada. Mas o Espírito Santo está do lado. Fazendo algo precioso, né? Né? Então, não é agora, claro, é normal a gente sentir algo. A gente está falando da palavra do Senhor, né? Mas em várias situações, em crises, lutas, coisas que às vezes acontecem. Eu estava escutando uma ministração agora antes de vir, e o Evangelho nos ensina algo que sempre, mesmo aquele que você confia, né? Vamos se dizer que você confia, né? Tem algum amigo, alguma pessoa que você confia, mas ele pode te decepcionar. O Espírito Santo nunca vai te decepcionar. É verdade, é verdade. Então esse é o entendimento que nós temos que manter e colocar em prática, isso, entender que nós não estamos só, né? E uma das coisas que sabemos que tem que haver um querer mais de nós é quando nós desejamos mais. Quando nós desejamos mais, queremos mais. Estive algum momento falando com o apóstolo, né? O apóstolo Sérgio, e ele me falou muito da questão de estar no monte, de buscar. O monte, ele nos ensina você sair do comodismo. Você está saindo da sua casa, do seu ar-condicionado, né? daquilo que tu está vivendo, que é prazeroso, é bom. O Senhor nos abençoou, nos deu. Mas quando tu sai daquele teu conforto, se lançando aos pés, aos braços do Senhor, eu quero mais de ti. Aí tu vai lá e sobe no monte e fica até no meio-dia de jejum. Tu não vai se alimentar e tu vai buscar mais a presença do Senhor. E automaticamente aquilo dali na realidade não é, eu estou me prejudicando fisicamente. Não, eu estou me preparando para aquilo que vai vir. Um problema, uma situação. Aí o Espírito Santo está contigo, opa. Porque a palavra diz, né, em Atos, que todos foram cheios, todos foram tomados pela presença do Espírito Santo. Só que o que acontece hoje? As pessoas não querem viver. Hoje elas recebem algo no culto no domingo, na segunda-feira elas estão frias. Só que é na segunda-feira, na terça, na quarta que vai vir as provações. As provações não vão vir quando você está dentro de um culto, quando você está buscando o Senhor. A provação vai lá fora. Uma das coisas que eu tive mencionando, comentando para minha esposa, estou pedindo para o Senhor me dar, ele tentar gerar paciência na minha vida. Então tá, meu filho, tu quer isso? Aí vai lá e traz um para te tirar da paciência. Traz outro para... Por quê? Porque ele tem que forjar o teu caráter para haver uma paciência em ti. E para ser forjado isso, somente o Espírito Santo pode fazer. E tudo aquilo que nós viemos falar aqui está envolvido o Espírito Santo. Não existe outra forma. É verdade. Não existe, né? É verdade. Falar sobre o Espírito Santo é maravilhoso, né? A gente fica... Falar sobre ele é que nem o pastor disse, ele é um amigo fiel, né? Fiel. Nunca nos abandona, né? Nunca nos abandonou. Até mesmo quando nós nem o conhecia, ele já estava do nosso lado. É verdade. Já estava nos contemplando, não somente nos contemplando, como nos livrando muitas das vezes, né? E nós tivemos os primeiros toques do Espírito até na infância. Por isso que eu acho tão importante, né? Na infância o cara teve sem perceber, por causa da inocência. E daí quando tu não tem o conhecimento, aí vem a inocência, né? Automaticamente vem a inocência. Aí quando tu passa a conhecer, aí já não existe mais inocência. Daí então na infância o cara teve aqueles breve toque do Espírito Santo, orava sem saber. E muitas das vezes olhava para o céu, orava sem saber que estava orando. Eu tive os breves toques do Espírito Santo. Só que o mundo ele vai
na adolescência o mundo vai te encantando, né? Vai te pegando e te encantando com as coisas. E eu mal sabia que ali, tipo assim, naqueles breves toques do Espírito Santo, eu tava em algo precioso. Sim. Tá entendendo? Por isso que é tão importante hoje em dia, né? Nós olhar para essa geração, para essa nova geração, para as crianças, olhar com eles, às vezes tu vê assim num culto, ele não presta muita atenção nos caras, assim, nas crianças, não, tu tem que prestar atenção neles, nos jovens, nos adolescentes, trazer eles para perto, trazer eles para a mesa, né? Trazer eles para perto de nós, né? Tudo por causa disso, por causa do Espírito Santo. Porque tu teve essas experiências, né, Marcos? Sim, eu gosto de pensar assim, a igreja como um segmento, né? Um segmento. Tipo, na igreja onde o pastor congrega, tem os jubilados, os mais velhos, a galera dos 40, a galera dos 20, a galera, e aqueles novos, cara. Só que às vezes a gente diz, não, essa é a igreja do presente. Esses caras são do presente. É verdade. As crianças são do presente, porque muitas crianças vêm para a igreja e trazem os pais. A gente verdade. tem a nítida impressão que não, os pais trazem. Não, eles cuidam das crianças. Mas quem traz os pais para a igreja são os filhos. Os pais converterão os filhos dos pais. E isso, se a gente não entender, a gente pode menosprezar o que Deus está fazendo. O que Deus está movendo. Então o Espírito Santo vai trazendo isso. Eu me lembro da Mariana, filha da irmã Denise, né? A Ortiz. A irmãzinha, a filhinha dela, acho que com 6 anos, recebeu o Espírito Santo no altar dançando. E ela e a mãe dela, duas então iam de carro, e elas ficavam conversando, e ela perguntava para a filha dela como é que é o Espírito Santo. Como é que tu sente ele? Entendeu? Sim. A mãe... Imagina só. Sabe? Querendo saber da experiência da menina. Isso é maravilhoso. A Gigi do Rafa, a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente vê as crianças ali, elas estão, né, crescendo no espírito. E assim foi nós quando a gente chegou, quando a gente era bebê espiritual aqui na igreja. Eu me lembro da intercessão do pastor Cláudio, o irmão Jurandir, o irmão Derlei, a Nanda, Pedro, a Pina. Cara, a gente foi aprendendo. Eu lembro que uma vez o Jurandir veio e olhou por mim, ele botou a mão em mim, parecia que eu tinha 500 quilos na mão. Eu olhei assim, botou a mão, foi me empurrando, né, mas não era ele, sabe? Então, muitas das vezes, assim, como eu era católico, pastor, a minha experiência era orar, mas eu queria conhecer o Espírito Santo, eu não queria, por isso que eu saí da onde eu estava muito bem cômodo lá, né? Mas eu queria mais, entendeu? Então, daí eu cheguei aqui, me deparei, os irmãos falavam de Jesus, vi Jesus, eu digo, mas eu saí da parede para ver Jesus que eu não estou vendo. Daí tu vê como tu tem que entrar no sobrenatural de fato, né? Sim. E a vida foi mudando. Então, o Espírito Santo ele foi trabalhando isso em todos nós, e aí quando a gente olha para a igreja, é a igreja do presente. Do presente. E eles que vão, ali tem pastores, apóstolos, profetas, novos evangelistas, novos pastores, mentalidade, segmento, talvez o Jorge tinha uma expressão, Jorginho, ele tinha uma expressão que dizia assim, Marquinhos, o fulano foi até Caxias, o filho dele vai até São Paulo, o filho do outro vai até Estados Unidos. Sim. O que ele está dizendo? Um escalonamento de fé. É uma escala de fé. Até mesmo assim, o cara vendo assim, pô, eu demorei 10 anos para chegar a começar a ir para outras nações e pregar o evangelho. Sim. E vai ter pessoas que nós vamos ministrar que bem menos tempo. 2 ou 3 anos vão estar fazendo mais que nós, né? Com mais alegria, com mais constância, né? Amém. Com mais presença do Espírito Santo, e assim que ele vai fazer. Aí tem um outro ponto interessante. Quando o João Batista disse assim, ó, vi Jesus ali, ó. Aí diz que André, irmão de Pedro, tipo, não disse assim, ó, acabou o teu ministério, simplesmente seguiu Jesus. Então a gente tem que ter a glória e dizer, ó, segue ele.
Né? É verdade. Anda comigo, mas segue ele. Isso. É uma coisa assim, nós temos costumes lá, né? Eu acredito que o apóstolo Sérgio também tem costume que quem é o pastor da obra lá é o Espírito Santo. Amém. Amém. Né? Nós entregamos para ele, é o Espírito Santo que é o pastor da obra, de coração, porque nós sabemos que é ele que vai fazer. Né? Ele pode nos usar, nós vamos orar, nós vamos abençoar, vamos profetizar, mas quem faz é ele. Sempre vai ser ele que vai fazer, né? E uma das coisas que você estava comentando agora, né, vamos se dizer assim, da juventude hoje, a gente tem que ter um cuidado que expressamente, geralmente o que está acontecendo é o povo da igreja que está jogando fora. É verdade. A geração Z e tal, não tem jeito, não vai mudar. Mas é como o irmão estava dizendo agora, É verdade. é a igreja do amanhã. É. É a igreja que amanhã vai se levantar evangelista, homens de Deus para falar, porque o que acontece? Hoje nós estamos aí, vamos se dizer, na faixa dos 40 anos, mas vai passar esse tempo, né? Eu creio que Jesus vai voltar logo. Amém. Eu carrego isso no meu coração. Amém. Porque, irmãos, é bom, Deus tem nos suprido, tem nos guardado, tem provido. Amém, glória a Deus. Mas irmão, mais do que nunca, eu tenho sede da volta do Senhor. Amém. Eu clamo pela volta dele, porque, irmãos, quando nós entendemos isso, sabemos que tanto na juventude ou como na África, em outros países, crianças estão passando fome, estão com dificuldades, imagina, não tem o alimento. Irmão, a palavra nos ensina que nós devemos de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? E isso é o amor de Cristo, não tem outra forma. Né? E esse tempo nós tivemos, né, ministrando em alguns lugares, e eu falei isso, eu falei para o povo isso. Disse, irmãos, sabe qual é que é o problema? Nós não estamos nos alegrando com aqueles que se alegram que conseguiram conquistar o seu terreno, conseguiram conquistar algo que precisavam, saíram do aluguel, né? Houve uma mudança na vida, na família, né? As pessoas estão, porque a palavra do Senhor fala que o amor de muitos esfriaria, né? E por isso que hoje é mais fácil tu condenar do que tu trazer. Sim. É verdade. Né? É verdade. Então, hoje, quando nós falamos dos nossos jovens, da nossa juventude, da igreja do amanhã, esse é o cuidado que nós temos que ter. É verdade. Né? Porque nós estamos falando agora, né, muito forte de tenda, de algo que o Senhor quer fazer, bênção, intercessão, orar, cura. Porque, irmãos, aonde existe o Evangelho do Senhor, que é a palavra rema, viva e eficaz, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver, né, algo. Só que, irmãos, isso não pode parar em nós. Tem que continuar na nossa juventude, nas nossas crianças. Né? Eu tenho o costume de fazer um estudo com os meus filhos e coloco, um lê um versículo, o outro faz oração, o meu pequenininho faz oração, tem 5 anos, sabe? E Deus tem feito sobre a vida dele. Amém. Sabe? Coisas assim que é aquilo que tu vai gerando no coração da criança. E ele já, algumas vezes, estou saindo de casa, pai, que Deus abençoe teu serviço, teu dia, hoje, em nome de Jesus. E oração pequena, simples, mas é impactante, irmão. Às vezes eles não sabem como a gente está saindo dentro do lar para buscar o alimento, para passar aquele dia. Mas aquela oração, aquele abraço, porque quem traz isso é o Espírito Santo traz sobre nós. Nós somos capacitados e direcionados para fazer isso para os nossos filhos. E a igreja de amanhã vai ser isso. Se tu trazer amor, aquele amor de Cristo para os teus filhos, trazer o amor para essa juventude, para os jovens de hoje, é eles que vão derramar esse amor amanhã. Agora vamos dar uma apertadinha, pastor, já que tu tá falando isso. Não, uma perguntinha. Falando sobre essa questão de juventude, adolescência, criança, assim, essa transição toda. Como trazer para eles tanto a questão do amor, nós estamos aqui. Se vocês errar, nós estamos aqui. Nós entendemos vocês. Nós estamos aqui. E trazer também a questão da disciplina espiritual.
que tu acha assim, que tu acha que é mais fácil da forma mais fácil de trabalhar com os adolescentes e os jovens assim, crianças, né, que vão começar a aprender, né, e trazer essa disciplina de tipo assim, não, se tu não buscar Deus, cara, é uma lei, né? É uma lei espiritual. Vai acontecer coisas ruins pra ti, né? E eu tento assim, ó, pastor, já dando a minha resposta, depois eu passo pro pastor e depois eu tento o máximo possível não tratar nenhuma pessoa, tipo assim, com julgamento, com peso, com julgamento e alguma coisa assim. Quando eu prego, eu não tenho papas na língua, então eu não poupo palavras contra o pecado. Quando eu prego, assim, quando eu estou liberando uma palavra, não poupo palavras contra o pecado, contra os demônios, contra a prostituição, contra qualquer tipo de coisa, contra até os meus próprios pecados. Não vou, tá entendendo? Vou para cima deles. Só que quando eu tô junto, assim, quando eu tô na mesa, quando eu tô próximo do cara ali, eu vou com um espírito de conselho ali, aconselhar o cara, já aconselhei muitos, questão de namoro, questão de disso, daquilo, ou de drogadição, como vencer isso, como vencer aquilo. Então eu vejo assim, ó, na palavra eu nunca vou retroceder. Não importa a pessoa que esteja junto conosco, né? Se é pastor, se é líder. Assim, na palavra nós não podemos. Eu acho que nós não podemos retroceder. A palavra ela é verdadeira, ela não tem mudança. É um princípio estabelecido. Eu acho que nós não podemos retroceder na palavra, mas quando eu tô face a face e o cara tá abrindo o coração dele para mim, eu preciso ter um espírito de conselho ali, de mansidão ali para lidar ali, para até mesmo entender que o cara é falho e errou, né? Sim. Meu querido, assim, ó, a primeira visão que eu tenho sobre, para nós passar algo para a juventude, nós temos que ser exemplo, né? Testemunho, né? Vamos dar um exemplo assim, como é que eu vou querer que algum filho meu leia a Bíblia se eu não ler? Isso é forte. Como é que eu vou querer que algum filho meu tenha algum momento de discipulado, de palavra, se eu não faço isso para minha família? Então eu tenho que trazer isso para minha família, porque, irmãos, é fácil nós colocar a nossa família dentro do carro e vir até a igreja. Agora, ser igreja dentro de casa é totalmente diferente. Né? Então, aquilo que tu começa a colocar em prática dentro da tua casa, aquilo que vai ser gerado no coração, né? Então, o que acontece? Hoje tem uma filha que está casada. Falo para ela da forma que tem que viver perante ao Senhor. Só que ela está casada. Mas eu não vou deixar de falar para ela. E se eu ver alguma coisa errada, eu tenho que cobrar. Eu sou pai. Sim. Porque o que acontece? Isso vai ser cobrado de mim depois. Sim. Né? Mas os meus filhos, os pequenos que estão junto comigo, se eu não quiser que eles experimentem algo do Senhor, se eu não fazer algo para desenvolver isso no coração deles, como é que eles vão aprender a amar o próximo lá fora? Se eu não estou gerando isso, esse amor, não está semeando aquilo, semeando isso, né? Então, hoje para a juventude, né? Para a juventude, para os nossos filhos, se tu não trazer, porque olha só, como o irmão Jean está dizendo agora, né? Um espírito de mansidão quando está conversando com o irmão. Jesus ele chamava e ele tinha uma forma de agir. Não, Pedro, não é dessa forma. Eu sei que tu é esquentadinho, mas não é dessa forma. As coisas não acontecem desse jeito. Tomé, tem coisas que tu fazia, mas essa tua incredulidade não vai te levar para muito longe, né? Então ele tinha a sua forma de conversar com cada um, né? Individual, individual. Então isso vai acontecer com nós, porque o Senhor vai nos usar para isso. O Senhor vai nos capacitar, vai nos dar a direção, porque vai chegar momentos que vai ter jovens para conversar conosco.
Só que a mesma forma que Cristo ele agia, ele discipulava. Então ele discipulava, claro, ele corrigia. Ele corrigia, porque aquele que ama, corrige. Há pouco nós estávamos falando, a palavra é verdadeira. Então, se tu ama a pessoa, tu vai falar a verdade para ela. Tu não vai passar a mão por cima, né? E fazer algo para massagear o ego dela, para que tu achando que ela vai vir desse jeito. Não, tu está empurrando a pessoa. Então tu vai falar a verdade para a pessoa, mas aí é o espírito de amor, algo que o Espírito Santo traz no coração. Somente ele, né? Somente ele, não adianta. Somente o Espírito Santo. Aí ele vai te conduzir. Isso é tanto na nossa casa, no nosso trabalho, né? Esses dias eu estava comentando para minha esposa algo assim que eu quero compartilhar com vocês. Mas assim, tem vezes que o casamento não é mil maravilhas. Mas o que acontece? O Espírito Santo ele vai nos confortando, ele vai nos ensinando, nos confortando que tanto da parte da esposa, que ela tem que ter paciência com o marido, que às vezes ele também não ajuda muito. Isso é dos dois Motorzinho lados. mil. É dos dois lados. E hoje as pessoas não se têm mais paciência. É verdade. Elas querem fazer do jeito delas e do meu jeito está bom e pronto, e por isso que fica. O casal fica pra lá e pra cá e daqui a um pouco arrebenta. Existe uma aliança entre o Senhor, o homem e a mulher. Quando o Senhor sai do centro, arrebenta essa aliança. Aí Isso é profundo. Aí o que acontece? Mas isso é bíblico, irmãos. É bíblico. Então o que acontece? Esse é um cordão. É o famoso cordão de 3 dobras. 3 dobras. Nossa, eu rompo facilmente. Então o que acontece? Se o Senhor não está no centro, irmãos, é só questão de tempo. É questão de tempo, as coisas vão. Aí vai acontecendo uma coisinha aqui, vai acontecendo ali. Só que acontece para a esposa e a esposa não vem buscar o Senhor. O marido também não vem buscar o Senhor. Verdade. Se dissipa. Então, o centro é o Senhor. O Espírito Santo é quem vai conduzir. A palavra nos ensina, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Né? Então, se o Espírito Santo tiver, claro, em primeiro lugar, nós vamos saber conduzir os nossos filhos, nós vamos saber conversar com aquele jovem que está dentro da igreja, está disperso, está fora. Sim. Né? Então, até quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu estive conversando com o apóstolo Sérgio. O apóstolo Sérgio mandou uma mensagem para mim só. Como é que tá assim para tua filha vir para cá e tal? O Lucas já estava aqui. Ele disse: pastor, eu sei que ela está em bom lugar e pode cobrar ela. Eu estou dando a permissão, como pastor, como você é o pastor, o apóstolo dela, pode cobrar ela. Até porque eu ficaria muito chateado onde que não houvesse cobrança. Porque o Senhor, quando Ele quer nos moldar, Ele nos cobra. Há pouco tempo nós estávamos falando de comodismo, daquilo que aqui para mim tá bom, não quero me envolver com nada. A gente sabe Sim. que existe isso dentro da igreja. Sim. A gente sabe que existe que... Eu só quero vir. Né? Eu só quero participar e tá bom? Tá bom. Sabe? Então, mas não, o evangelho não é isso. O evangelho não é só, né, que as pessoas dizem: eu vou lá para assistir o culto. Não vai para assistir o culto. Vai para ser o culto. Vai para cultuar o Senhor. Né? Eu tenho o costume de dizer para os irmãos: vamos ser gratos pela semana inteira que se passou. Amém. O Senhor proveu, Amém. Mudou, aconteceu. Né? Então tu não veio para assistir um culto. Ainda sai do culto e diz: o culto não estava muito bom hoje. Então, mas voltando àquilo que o irmão estava falando, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Por ser guiado pelo Espírito Santo, Deus vai te dar discernimento e entendimento para falar tanto com os filhos, tanto com os jovens, no casamento, no teu trabalho, em todas as áreas. Amém. Amém. Eu creio que dentro do que o pastor está falando, o irmão Jean falou também, me veio aqui agora que esses dias, semana passada até, o pai estava falando um negócio, né, no trabalho, né, e eu disse: pois é, mas o senhor tem que ensinar ele, né? Eu disse: não, o senhor tem que ensinar até para ele não errar de novo.
né? Então, muitas das vezes, nós, como homens, mulheres de Deus, a gente vai ter, não só com os nossos filhos. Eu morei um tempo no Rio e no Rio tem uma coisa bem legal, assim, que os filhos dos filhos do pessoal, assim, que moram na rua, os pais chegam e corrigem. Ó, não, é o filho do fulano lá, vai sair, vem pra cá. E eu chamo tio, tia, e eu respeito como se fosse o pai deles. É verdade. Sabe? Então, muitas das vezes, a gente está vendo aquela situação, mas a pessoa, como o pastor falou, o entendimento desse pai, ele está moldado pelo sistema. Então ele não corrige, ele acha que aquilo é normal, porque acontece lá no fulano, do ciclano, do beltrano, e aí, não, mas é o teu filho. É o teu filho que é o príncipe do Senhor, que é a princesa do Senhor, que é ele que tem que ser, né? Que ele é o teu espelho. Eu tenho 2 experiências para contar para vocês, que eu tenho 2 sobrinhas e é bem estranho. Assim. Eu tenho uma sobrinha que ela é testemunha de Jeová, e tem uma que ela vai na escolinha, ela não vai à igreja nenhuma. Só que tem um detalhe, as 2 oram. A Maria Clara e a Ana Luísa. Esses dias a gente fez um negócio lá, daí a mãe falou assim, não, o Marco vai orar. Daí minha sobrinha ia, daí disse, não, o tio Marquinhos vai orar. E ela já queria puxar a oração. Glória. Entendeu? E assim, mas cada um na sua. Só que eu oro muito por elas, assim, a gente vê assim. Então, que nem eu disse esse dia para a irmã, se tu não ensinar tua filha, teu filho, lá na rua eles vão ensinar. E vai ser muito pior. É verdade. Então, manda ensinado para que quando chegar a vez dele entender, ele vai rejeitar por aquilo que ele aprendeu em casa. Se ele não aprender em casa, ele vai rejeitar. E nós temos uma parcela disso, né? Não somente no mundo que nós vivemos hoje, mas com o Senhor. Porque a gente tem costume, né? Eu estou falando por mim isso. Senhor, eu queria ter uma família abençoada. Aí o Senhor te dá uma esposa, aí tu tem filhos, só que tu não valoriza aquilo que o Senhor te deu. É verdade. Verdade. Né? Então a gente clama e a gente sabe que muitos queriam ter isso. E tu tem isso e não valoriza. É verdade. Né? Eu digo isso até, vamos se dizer assim, né? Algo que nós estávamos comentando no início, aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, né? Um momento do mundo, um momento de drogas e tal, né? Naquele momento nós não valorizava isso. Né? Então quando tu vai de encontro ao Senhor, o Senhor está no controle de tudo, aí tu começa a valorizar. Por mais que para muitos pensem assim, mas isso é pouquinho, cara. Eu tenho prazer de chegar dentro de casa, de chegar na minha casa e os meus filhos, às vezes eu nem só escuto o barulho do cadeado do portão, eles já estão vindo me encontrar. Né? Então isso é uma coisa que, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Então tu chega do teu trabalho, tu está cansado, né? Eu acho que grande parte sabe, eu trabalho com construção, então tu chega acabadinho, aí tu chega o teu filho, pai, e te dá um abraço, Renova, cara. esqueceu, passou o teu dia, tu nem sabe o que aconteceu. Verdade. Teus filhos estão ali junto contigo, sabe? Agora eu estava saindo para vir para cá, aí só, pai, não demora muito para voltar, sabe? Então, por quê? Porque tu tá carregando na vida deles aquele amor que Cristo tá te dando. Amém. Né? Amém. Então é muito forte isso, né? É família, né? É família. Deus, ele sempre trabalhou. Esse é um dos maiores projetos de Deus, né? A família, né? Amém. Até queria, hoje eu lembrei disso, lendo lá sobre André, eu queria que tu falou sobre Jesus começou a restaurar a igreja por 2 famílias, por 2 irmãos. Sim. Esse livro que eu estou escrevendo, pastor, que ele fala sobre perdão, o poder do perdão, né? É o nome do livro. Arrancando raízes profundas. Ele começa Abel matou Caim, não, Caim matou Abel, né? Sim. Caim matou Abel, né? Daí o sétimo após Caim foi Lameque, que matou 2 homens, né? E o sétimo após Abel foi o Enoque, foi transladado, né? São 2 genealogias diferentes. Um matou 2 homens e outro foi transladado. O que matou 2 homens disse bem assim
para sua mulher, né, que eu acho que era o nome dela, Zila, né? Ela disse bem assim, ó: se sobre Caim a vingança de Deus vai ser 7 vezes, a minha vingança será 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Daí tava falando sobre família, né? Sobre famílias. Daí ali os dois, Abel e Caim, eles servindo a Deus, eles não tinham essa construção de servir a Deus como família. E Jesus, a primeira coisa que Jesus veio e estabeleceu é servir a Deus como família. Como família. Ele disse, pegou o Pedro e o André como família. Como família. Para servir junto. Isso aí. Como família. Mesmo que tenha as dificuldades. Sim. Tá entendendo? Mesmo que tinha as dificuldades no meio. Pega João e Tiago como família. Daí eles perguntam para Jesus, ó: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, Pedro diz. Aí se lembrando do primeiro, né? Que é Caim e Abel, né? Que é Caim, a vingança até 7 vezes. E é até interessante isso que estava falando, me veio aqui, que Jesus tinha muita dificuldade, segundo João 7, né? Com os irmãos dele. É, isso aí. Só que se tu for ver Atos 2 ali, Eles já estavam lá. Por quê? Porque eles tiveram que passar pela ressurreição de Cristo. Eles já estavam lá. Né? Eles passaram pela ressurreição de Cristo. Para entender, não, ele nos salvou, a mãe deles, ó, vocês viram? Tá. Então, Jesus pregou, eles achavam que era irmão, eles tinham essa concorrência. Concorrência, né? E mesmo porque eu acredito que Jesus era um filho mais velho e os outros eram irmãos, porque tinha irmãos da parte do pai e os que a Maria teve com José, né? Então tinha essa dicotomia. Só que o que acontece? Eles se convertem. Eles recebem o Espírito Santo. Tanto é que Tiago, né? Sim. Tiago, na realidade, as pessoas falam, Tiago, na verdade, era um chefe da igreja de Jerusalém. Daí tu pega. Quando ele fala lá em Atos 15, é ele que. Agora abriu aqui o leve aqui pra mim, daí tu pega as 12 tribos, né? Exato. Tu pega as 12 tribos e José ali, o perdão, entendendo? Ele restaura ali a tipologia de Cristo, né? Sim. E restaurando a unidade entre a família para servir pro serviço pro Senhor, né? E olha o mistério. Por que eu vou matar algo que me salvou? No entendimento de José, como é que eu vou matar ele se o que era mal vem se tornou em bênção? Não só para mim, mas para toda uma nação. É isso aí. Para toda uma nação. É isso aí. Mas sabe uma coisa que a conversão só houve por causa da presença do Espírito Santo. Amém. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo, Bem, plenamente. Então a conversão aconteceu neles porque desceu o Espírito Santo. Amém. Até então existia picuinhas, coisinhas que o irmão não aceitava o outro, e isso, aquilo. Se nós for falar de irmãos, José, o que aconteceu com José? Né? Então, mas nos discípulos houve uma conversão genuína quando o Espírito Santo veio sobre eles. Amém. Né? Veio sobre eles, então aí eles entenderam essa revelação. Opa! Porque até então eles não tinham recebido o Espírito Santo. Isso. Aí fica complicado, né? Aí Eles fica viviam como complicado. salvo. Voltando à palavra. Eles viviam como salvo, mas não como. Não, como então. Daí por isso que eles. Como que eu vou perdoar 70 vezes 7? Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Como que eu vou perdoar o Marquinhos direto? E ele também me perdoando direto. Imagina, não a palavra de Deus, tu vê, tudo tá dentro do que tu leu ali, ó, das bem-aventuranças. Que ali tá falando de como tu vai andar. Mas como tu vai andar depois de convertir. Isso. Porque tu não vai ter problema agora. Agora eu tô aqui contigo, tá botando a mão, tá todo mundo caindo. Agora é o seguinte, quando eu for embora, quando tiver só como é que vai ser daí? Daí nós voltamos nessa parte. Mas isso daí também tem a ver com o serviço ao Senhor, tipo, relação entre pastor e ovelha. Exato. Sim. Relação entre líder e liderado, relação entre discípulo e o discipulado. Tá entendendo? E isso tem muito a ver com isso, cara.
Porque tanto um quanto o outro vai errar. Sim. Amém. Sim. Amém, com certeza. Tanto um quanto o outro. Só que isso precisa dessa questão do perdão entre nós, entre a comunidade cristã. Para nós andar junto, que nem eu e o Marcos, nós andamos juntos faz 10 anos. Que eu 10 anos nós evangelizando e tudo mais. Tu acha que não deu a treta entre nós? Mas a gente nunca deixou de... Tá faltando um preto aqui, né? O irmão Pedro, o amigo negro fugiu, né? Ele vai vir. Amém. Mas o que acontece? Eu creio que é uma construção tu também andar junto, é uma construção tu entender o outro, né? O Jean tem o jeito dele, ele é um cara mais coletivo, posso dizer assim. É mais coletivo. Eu sou um cara coletivo, mas eu gosto de ter as coisas assim... Mais reserva. Mais reserva, entendeu? O Marcos é muito detalhista. É do detalhe, assim. Tudo tem que estar bem, perfeitamente. Quase uma regra, né? Eu comigo já não é assim. Vamos tocar a ficha. Sabe que eu quero vídeo, você tem que estar com ele, tá ligado? Tem uma vez no evangelismo, nós queríamos fazer uma tendinha no mato lá. Sim. Daí o Marcos, nós não vamos fazer porque tem um mato lá na tenda. Lá. Eu peguei uma enxada e uma... Ó, Marcos, já resolveu o teu problema. Irmão, metro de mato, irmão. Tira passar a tática. Mas isso aí na realidade contribui. Sim. Às vezes a gente acha que, porque o fulano é assim, o fulano é assado. Mas a gente tem que... Imagina se todos nós fôssemos igual. Exatamente. Exatamente. A beleza do corpo, né? Então, isso aí. Né? Então, peraí, ele vai contribuir para isso, você vai contribuir para aquilo e todos juntos, sabe? Um todo. Porque a palavra do Senhor, ela diz o id, né? Ela diz o id para nós. Mas o primeiro que aconteceu foi para que o vinde. Era para nós chegar até o Senhor. Aí quando você chega ao Senhor, Ele vem nos discipulando, vem nos preparando para que hoje nós viéssemos ter uma convivência boa, aceitável, sabe? O Evangelho, ele tem que ser aceitável aquilo que o Senhor resplandeceu para nós. Então, o que acontece hoje, nós deixamos de viver algo porque a pessoa quer trazer algo de sabedoria para ela, não aquilo que está sobre a Bíblia. Aí aquilo que ela traz sobre ela não vai concordar contigo, não vai concordar com ele, não vai. Aí acontece. Aí traz uma divisão. Aí traz a divisão. Aí traz a divisão, aí o que acontece? Um fica magoado com o outro, não tem perdão. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, o perdão, hoje, a maioria das pessoas que estão enfermas é porque não liberam o perdão. Verdade. A enfermidade gera dentro da pessoa câncer, diabetes, todo tipo de enfermidade é por causa de falta de perdão. Porque eles estão num leito, estão num hospital e não querem liberar o perdão e vão para o inferno. Porque não quer liberar o perdão, sabe aquela amargura no coração, aquele orgulho, sabe? Eu falo isso porque eu já fui um homem tinhoso, sabe? Orgulhoso assim até o último. Mas o Espírito Santo, quando a gente estava falando, o Espírito Santo vem nos constrangendo, vai havendo um temor. Aquilo que Cristo fez na tua vida, tu olha assim, meu Senhor, eu não merecia isso. É verdade. Aí tu começa a entender aquilo que tu era e aquilo que tu é hoje. Só que para te entender isso, daí tu vai no Senhor, vai gerando o amor, vai liberando o perdão. Sabe? Uma das coisas, as pessoas, eu tenho o costume de dizer para muitas pessoas que pedem oração, né, disse, ora na tua casa, busca o Senhor. Porque até um certo ponto a nossa oração ela vai ser benção. Mas vai chegar um ponto que a pessoa vai ter que fazer a parte dela. Amém. Porque todos que foram curados foi por causa da fé. Outros que foram curados, que vai até o tanque de Siloé. Sim. Lava lá os teus olhos. A fé, eu vou lá. Então o que acontece?
aquilo que gera no teu coração do Senhor, Ele vai te levar para frente. E tu não vai, aquela estrutura que a gente, porque nós sabemos, quando nós estamos iniciando aí na igreja, buscar o Senhor e tal, nós temos muita coisa construída dentro de nós. É verdade. E para o Senhor fazer algo dentro de nós, aquilo nós temos que se desfazer daquilo. A palavra diz: se esvazia. Amém. Né? Amém. E isso é muito forte, isso é uma coisa do perdão, né? Achei perfeito sobre isso. Porque o perdão, ele quando nós liberamos o perdão, isso é em todos os momentos, mas quando nós falamos de perdão de coração, não é perdão para te liberar o perdão hoje e amanhã continuar fazendo. Exatamente. Há uma mudança, né? A mágoa ali sendo... É por isso que não vai ser arrancando raízes profundas. Isso. Jesus, eu gosto de falar isso nas ministrações que eu faço, assim, Jesus ele não trabalha com, por exemplo, assim, ele trabalha com as raízes. Ele corta, o machado dele está posto sobre a raiz, ele vai no problema, ele vai no centro do problema. Sim. Não trabalha com, tô vendo só uns galinhos ali, podre ali. Não, ele vai no centro do problema. Ele vai no centro lá, onde que mais dói, para nos curar e para nos libertar. Ele vai na ferida, né? Ele vai na ferida, né? Então eu vejo assim que na questão do perdão, Jesus ele vai no mais profundo. Ele vai no mais profundo. E esse nosso podcast ali, como que nós falamos de muitos assuntos e tudo mais, né? Pode ter assuntos que pode gerar mágoas em pessoas, pode causar feridas em pessoas, né? Tá entendendo? E pode ser aquela, será que ele não tá dando uma indireta para nós? Não, nós não trabalhamos com indireta, nós trabalhamos com a palavra de Deus, né? Trabalhamos com aquilo que a Escritura Sagrada fala, né? E isso é importante para, tipo assim, o perdão é importante para aquele sentimento que há tanto tempo está te massacrando. Porque é um sentimento que nos massacra. Ele, quando é liberado, aquilo ali é ocupado pelo Espírito Santo. Daí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele ocupa, o Espírito Santo ocupa aquele lugar ali onde estava há tanto tempo te machucando e te massacrando. Na hora de tirar a raiz profunda, dói. Porque tu vai ter que passar por cima do teu orgulho, que nem o pastor falou. Muitas das vezes a ferida foi muito grande de pessoas que tu amava demais. A maioria das vezes é de pessoas que tu ama demais, por isso que tá ali tão forte na tua vida. E vai doer. Só que se de fato e de verdade tu liberar o teu coração, nós liberar o nosso coração, vai ser maravilhoso. Amém. E Jesus vai restaurar. Até em cima disso que o Jean está falando, acho que a gente já vai para os finalmente, né? Sim. Uma coisa que vocês tocaram muito forte, a gente falou muito sobre família, sobre relacionamento, sobre filhos, né? E é importante isso, que de repente alguém se vê nesse lugar, digamos assim, nesse elevador do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão dela própria. Por algo que alguém fez para ela não fez nada, mas ela sabe que o outro fez. E ela não consegue perdoar o outro. E aí aquilo gera nela, então, uma ferida. Por mais que o corpo dela esteja perfeito, dos olhos naturais, por dentro ele está arranhado, está cortado, porque tem ali uma raiz de sentimento de amargura que eu não falo. Então é importante que nós, como igreja, nós permitimos esse anjo de cura nos curar, nos limpar, nos fechar essa ferida. Porque a Bíblia diz que o Senhor, onde abriu, ele cura a ferida. E nós precisamos deixar o Senhor curar a ferida. Amém. Porque muitas pessoas não estão sofrendo, olha o que eu vou te falar, não estão sofrendo, não estão com problemas por causa de 1, 2 anos. Elas são problemas por causa do passado. É verdade. O problema delas é do passado. É do passado. De algo que passou. De repente até antes da conversão. E aí, só que é igual
quando tu é informado que algo de ruim aconteceu com teu parente. Se tu não sabia quando é que aconteceu, agora. É no hoje. É na mente dela é o agora. Então esse sentimento, essa coisa que nós temos que permitir que o anjo arranque é justamente por isso. Para que as pessoas possam viver uma vida a qual o Senhor tem para ela. E foi para isso que ela casou, foi para isso que ela se libertou, para viver o que Deus tem para ela, para ele viver o que Deus tem para ele. E se tu for ver, Marcos, só falando sobre essa questão, assim, se tu for ver, a maioria das pessoas, a maioria do pessoal se afasta do evangelho por causa disso. Às vezes é uma conversa não falada, não dita, algo não dito, algo que a pessoa nem sabe que fez e nós não abrimos nosso coração. Pequenas impressões. Tá entendendo? Impressões. E acaba se afastando do evangelho por causa dessa falta de perdão. Por isso que Jesus ele fala, né, que entre o relacionamento, né, não se põe o sol sobre a ira ali, né, para que as pessoas possam se perdoar no dia verdadeiramente. Por isso que ele também fala, né, que antes de tu levar a oferta no altar, né, que ele fala nesses 2 versículos? Ele traz um senso de urgência para liberar o perdão. Amém. Urgentemente tu precisa liberar o teu coração. Sim. Urgentemente tu precisa liberar o teu coração. E urgentemente nós como igreja, eu me incluo junto, né? Precisamos liberar o nosso coração. Precisamos liberar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, as feridas emocionais, tudo aquilo que nos cerca, né? Porque muitas das vezes aquilo ali vem, tu acha que tá tranquilo, mas vem por exemplo, na tribulação, na angústia, no aperto, na pressão. Na pressão, aquilo ali salta para fora. E se salta para fora, e eu vejo assim na minha vida, se salta para fora é que tem alguma coisa que tá errada. Tá dentro. Tá devendo. Coisa errada. Eu quero compartilhar com vocês, já estamos encerrando, né? O perdão, ele é uma das ferramentas, né, essencial para o ser humano. E uma das coisas é que hoje achamos, né, em alguns momentos que nós temos que pedir perdão só para o Senhor. É verdade. Não, me consertei com o Senhor e pronto, tá tudo certo. E não é isso. Provocou uma ferida naquela pessoa ou em alguém, alguma coisa que de repente tu daqui um pouco não foi a tua intenção de fazer errado, né? Mas causou uma ferida naquela pessoa, né? Em alguém, né? E o Senhor nos ensina porque é muito fácil a gente pedir perdão para o Senhor. Ó, Senhor, me perdoa, né, pelas coisas que eu fiz durante o dia de hoje, mas as coisas que tu fez não foi daqui um pouco causando algum problema em alguma pessoa? É verdade, né? Não é só pessoalmente assim, Senhor, porque o que acontece? Nós vivemos, né, a humanidade. Existem pessoas. E se, às vezes, né, claro, às vezes alguma forma que a gente pecou contra o Senhor. Mas existe o pecado contra pessoas. Alguma coisa que tu fez, deixou de fazer, tu disse ou não disse, né? Não ficou bem claro e tal. Então porque a gente hoje, se a gente não ter cuidado, a gente peca no falar, no agir e no pensar. É verdade. Então, né, o perdão, eu sei porque, assim, bem resumido, né, eu tive alguns momentos bem conturbados com meu pai. Hoje só tenho meu pai, não tenho mais a minha mãe. E eu vi, eu conhecendo o Evangelho, conhecedor do Evangelho, eu vi que eu tinha que, mesmo que o meu pai não tinha esse entendimento, mas eu tive que ir até ele para ele entender o que é o perdão. Então, mesmo que não fui eu que fiz, eu liberei o perdão sobre ele. Amém. Né? Então, o que acontece? Aí ele começou a entender, opa, mas não fui eu que falei, não foi você que falou comigo, fui eu que falei com você. Mas para isso, tem vezes que o Senhor vai te colocar numa situação, mesmo que não foi tu, mas ele vai te colocar para forjar o caráter da outra pessoa. Exatamente. Aí o Espírito Santo entra e faz a obra.
É lindo, né? É A lindo. brasa, isso aí é a brasa é aquela. A brasa do bem, né? Perdão é a brasa do bem. É isso aí. É uma das histórias que eu vou colocar nesse livro ali que o Espírito Santo trouxe para mim, trazer nesse livro especificamente. Tinha um cara que ele aqui na frente da igreja mesmo, que ele passou com uma arma para me matar uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, aqui na frente da igreja. E quando eu me converti, certa vez eu vi ele e nós não se via assim. Se se vesse ia dar alguma coisa. E o Espírito Santo falou comigo, vai lá e pede perdão pra ele. Foi o cara da tenda, aquela vez que eu trouxe o cara lá em cima da tenda. E disse, esse cara aqui, tal. Daí o Espírito Santo falou pra mim. Daí eu disse, mas eu posso morrer, Espírito Santo? Não, vai lá e pede perdão pra ele. Então é algo importantíssimo o perdão. Sim. O senso do... Isso aí se chama viver o perdão, né? Tá entendendo? Porque e ele talvez não imaginava isso. Né? E ele precisa ser gerado pelo Espírito. Daí o cara disse pra mim, tô indo na igreja também, irmão, tudo mais. E também te peço perdão e tudo mais. E, foi bênção de Deus, né? E algo que aliviou meu coração. Né? Imagina. Porque imagina, cara, eu cristão viver meio espiado. Esse que tu viveu, eu vivi dentro era o Big, o antigo Big. Isso aconteceu comigo dentro do mercado. Eu vi o cara de longe assim, nós já tínhamos uma rixa antigamente, né? E o cara tava vindo e eu tava indo. Mas com aquele, né? Tu já tava com o teu parceiro, mas agora eu tô te servindo. E o cara também, mesma questão, tava na igreja, firme também, e ele veio, só que nós tava numa velocidade, eu tava indo de encontro, ele tava de encontro a mim, não sei o que vai dar aí. Ele chegou, cara, quero te pedir perdão. Eu tava nesse sentido de pedir perdão, e ele chegou, quero te pedir perdão. E, cara, a gente chorou lá dentro. A gente chorou dentro do mercado. Então foi impactante para mim, porque o que acontece? Aquilo que o Senhor estava provendo na vida dele, gerando na vida dele, ele estava gerando na minha vida. E aquilo dali foi impactante para mim, porque hoje ele é praticamente quase meu vizinho lá. Mas a gente não podia. Então, onde fulano passava, o outro não passava. Né? Então, quem tinha essa vida, né, do mundo de drogadição, então tinha muita coisa que podia acontecer. Sabe? E aquilo foi impactante, porque aquilo dali, imagina, 2 homens velhos chorando que nem criança dentro do mercado, as pessoas sem entender, né? Então a gente hoje a gente tem uma amizade, nossa, como se fosse de irmãos, mas foi aquilo que o Senhor foi gerando, e sabe, isso foi muito forte. Perdão do passado. Perdão do passado, é isso aí. Não fique preso no teu passado. Não fique preso nas coisas que passaram, mas olhe para frente. Olhe para o que você tem. Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Vai em frente. Não vacile, não espere. A gente nunca sabe quando vai ter essa oportunidade de encontrar talvez um melhor amigo, né? Mas quando a gente fala sobre isso de encontro, quando tu vai de encontro ao Senhor, Ele é teu melhor amigo. Aí o que acontece? Ele muda toda a situação, tudo aquilo passado que te prejudicava, que gerou ferida, como o irmão Marcos estava falando, né? Coisas do passado que te aprisionaram, porque são prisões isso. É verdade. São prisões, né? Então que te trancam de tu viver algo em Deus. Porque, irmãos, hoje nós sabemos que tem pessoas dentro da igreja que não conseguem viver aquilo que Deus tem para cada um. A palavra fala em Gênesis que Abraão é o pai das nações. Aí a promessa que tem sobre Abraão tem sobre a tua vida, sobre a vida do irmão, sobre o casamento de vocês. Então tem sobre nós a promessa. Só que se nós não saber carregar esse perdão, liberar o perdão, o que nós vamos acessar? Eu quero viver algo, demais em Cristo. Só que se eu não derrubar o meu orgulho, né? Hoje, não sei quem está nos ouvindo, eu creio que tem bastante pessoas nos ouvindo, mas são coisinhas pequenininhas que deixam de nós acessar grandes lugares.
em Cristo. Amém. Né? E isso, quando a gente começa a entender isso, eu estava falando agora, né, colocando para nós aqui sobre perdão, irmãos, tem gente que não é curado por causa disso. Tem gente que não alcança outros lugares por causa que tem mágoa, tem coisa. Agora para entender junto, quem se entregou por nós? Quem é que escorreu o sangue no madeiro por nós? Então, quando nós começamos a entendermos isso como cristão, como quem crê naquele que é o único e suficiente Salvador, que é aquele que vai mudar a situação daquele que está nos assistindo agora, aquele que está nos ouvindo agora, está com um problema de saúde, ou está com um problema, né, no casamento, familiar. Se tu entender que é o Senhor que pode te mudar, você vai deixar a mágoa de lado, você vai liberar o perdão, o orgulho não vai mais existir na tua vida, aí você vai acessar outros lugares e vai viver o sobrenatural. Amém. Amém. É isso que precisa. Vamos, finalmente, eu vou pedir para o pastor orar hoje, fazer as honras para nós orar. Amém. Em relação a esse assunto, se o Espírito Santo está trazendo isso para nós, tenho certeza que vidas serão curadas. Eu creio, em nome de Jesus. Hoje mesmo. Amém. Pessoas que vão liberar o perdão hoje mesmo. Eu já estou me quebrantando aqui. Verdade. Tenho certeza que tem pessoas que vão ser tocadas pelo poder de Deus aí, por Amém. intermédio dessa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, dá as mãos aqui. Amém. Senhor, em primeiro lugar eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui. E Pai, mais do que nunca sentimos a Tua presença Em neste Amém, nome lugar. de papai. Jesus. A Tua presença é palpável, Senhor, neste lugar. Amém, Jesus. Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer fazer, Nome aquilo que o de Senhor vai fazer, nós Nome profetizamos sobre poderoso. vidas, Sim, Jesus. casamentos restaurados, Glória. No nome de Jesus. vidas que o inimigo está tentando ceifar por causa de uma enfermidade, porque não Nome libera o poderoso. perdão, Pai. Verdade. Em nome de Jesus, nome nós de Jesus. profetizamos, Sim, Senhor, Deus. No nome sobre de o Teu Jesus. nome, porque somente é o Senhor que No faz. nome poderoso de Nós Jesus. profetizamos que eles vão ser libertos de No todas as nome de cadeias, Jesus. cadeias do No nome orgulho, poderoso de Jesus. cadeias de enfermidades, Aleluia. cadeia que aprisiona, Senhor, pessoas porque estão no passado, Senhor. Amém, Deus. Todo o passado vai ser aniquilado Amém. agora, Senhor, em nome de Amém, Jesus. Espírito Santo. Para que a tua glória, Senhor, Amém, para que o teu Senhor. nome venha a ser Em glorificado. nome de Jesus. Pai, nós oramos por aqueles que se encontram Nome de dispersos Jesus. agora, Senhor. Verdade. Aqueles que Nome de de alguma Jesus. forma visitam a igreja, mas não conseguem Oh. ser igreja, Senhor. Aleluia. E nós profetizamos para que nesses dias, eles venham ser Nome de tomados Jesus. pelo teu Espírito, No nome de conduzido Jesus. pelo teu Espírito, porque a tua palavra diz: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os verdadeiros filhos e herdeiros e Amém, co-herdeiros, Deus. Senhor. Amém. Que eles venham Amém, tomar Jesus. posse, Senhor, daquilo que Amém, foi Jesus. falado, foi ministrado, Senhor. Amém, Deus. E que nós viemos viver o sobrenatural. Pai, Aleluia. nesse Amém, dia. Amém, Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Você Glória a que ainda não perdoou a sua mãe, libere perdão. Glória. Você que Amém. ainda não perdoou a sua mãe, libere perdão. Amém. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.